Olá! Hoje nós falaremos sobre parábola. Para isso, começaremos vendo a definição de parábola. Ok? Então, parábola. Dada uma reta L e um ponto F fora dela, seja P um ponto cuja distância reta é igual à sua distância F, a parábola relativa à reta L e ao ponto F é a curva construída por pontos P do plano cuja distância ao ponto F é igual à distância à reta L, ou seja, seus pontos satisfazem a relação métrica Essa é uma parábola, e a distância do P ao F é igual à distância do P ao L. Os elementos básicos são o foco, a reta diretriz, e o eixo focal, sendo que VF igual a VL, que é igual a Pzinho, ou PO, sobre 2. A reta E contém o foco e é perpendicular à reta diretriz. O eixo focal também é chamado de eixo de simetria da parábola, porque ela é simétrica em relação a esta reta. O V é o vértice, que é o ponto médio do segmento que liga o foco à reta diretriz. É o único ponto da parábola sobre o eixo focal E. P é o parâmetro da parábola, a distância do foco até a reta diretriz L, e P é maior que zero. Note que a parábola tem uma curvatura, que é voltada para o lado do foco, F, que é o oposto à reta diretriz. Esta curvatura é chamada de concavidade. Assim, a gente vai considerar os casos de parábolas com o eixo focal no eixo cartesiano x ou y, ou paralelo a estes eixos. No caso 1, teremos o caso A e o caso B. No caso A, o que acontece? O vértice vai ser 0, 0, ou seja, na origem. O eixo focal vai ser E, x igual a 0. No eixo Y e o foco F, 0, P sobre 2. E a reta diretriz L, Y igual a menos P2. Assim teremos Y, X, onde estará a nossa parábola. Aqui. E agora colocaremos nossos elementos básicos. V, P, um ponto da parábola. X, F, que é o foco. Yzinho, ou seja, 0 P sobre 2.
e o Q. Vai estar na reta diretriz, que é perpendicular. X menos P sobre 2. Assim, nesse caso, a concavidade vai estar voltada para o semi-eixo AY, que vai ser positivo. Dizemos que a concavidade, então, é positiva. Ok. Então, lá pela relação, qual que era a relação, gente? PF vai ser igual a quem? PQ. Então, a gente vai ter que x menos 0 ao quadrado mais y menos p sobre 2 ao quadrado vai ser igual a quem? Exatamente. X menos x ao quadrado mais y menos, mais no caso, sobre 2. Ou seja, o que a gente vai ter? Teremos raiz de x ao quadrado mais y menos p2 ao quadrado, módulo de y mais p sobre 2, que é igual a y mais sobre 2. Elevando os dois lados agora ao quadrado, teremos x ao quadrado mais y menos p0 sobre 2. Tudo isso ao quadrado vai ser igual a y mais p0 sobre 2 ao quadrado. Então, teremos como resultado x ao quadrado vai ser igual a 2p0y. Em qual? Ela está assim. Agora, a gente vai olhar para os outros casos, mas vocês já sabem que usando essa relação métrica conseguimos elaborar, pelo que estamos vendo, os casos para chegar na equação. Então, agora, no caso 1b, o que nós teremos? Nós teremos que o vértice vai estar na origem, o eixo focal vai ser x igual a 0 no eixo y, e o foco vai ser 0, vou escrever aqui. Então, o vértice o mesmo na origem, o eixo focal x igual a 0 no eixo y, o foco f vai ser 0 menos p sobre 2. E a reta diretriz, então a reta L, vai ser quem? Y igual a P sobre 2. Então, a gente está falando desse caso aqui, ó. Que a concavidade vai estar como? Para baixo. Então, vai ser uma concavidade negativa. E como vai ser a equação? Da mesma maneira que a gente fez pela relação, encontraremos x ao quadrado igual a menos 2p0y. Então, quando p é maior que 0, o que acontece? Concavidade positiva. Quando p é menor que 0, o que acontece? Concavidade negativa. E o mesmo ocorre para os outros dois casos, ou seja, para o nosso outro caso. Quais são os outros dois? Que é o caso 2. Então, no caso 2A, onde teremos a reta L e a parábola desta forma. Então, vértice aqui, foco aqui,
tudo mais, teremos pela relação, achado a equação que y ao quadrado 2p0x e, no caso B, o que a gente vai ter no caso do B? A mesma coisa, o L, e aqui vai estar o vértice, o foco e tudo mais. Então, nesse caso, a equação vai ser como? Vai ser y ao quadrado igual a menos 2px. E acontece isso aqui também. Então, tanto esses dois casos, quanto esses dois casos. Quando p maior que zero, com cavidade positiva. Quando p menor que zero, com cavidade negativa.